E por que ele é um tecido todo diferentão? O que tem aqui de tão especial nesse tecido? Bem, as células dele já são bem diferentes de tudo que a gente tinha visto até agora. Quando a gente fala de tecido muscular, eu tenho certeza que vocês têm uma noção de que é o tecido que vai formar os nossos músculos, né? Beleza. Quando a gente falava de tecido até agora, quando a gente falava das células do tecido, não importa se era uma célula epitelial ou se era uma célula do tecido conjuntivo, quando você pensa em célula, você concorda comigo que você pensa em uma coisa microscópica? Né? Se eu te falar para pensar em uma célula, ou se eu te perguntasse o tamanho de uma célula, eu tenho certeza que você diria que é algo que não dá para ver a olho nu, né? Que as células, elas são microscópicas, elas são muito pequenas. E, de fato, a maior parte das células do nosso corpo são, assim, muito pequenininhas, microscópicas. E essa é a grande diferença do tecido muscular. Quando a gente fala em tecido muscular, gente, em geral, a gente está falando de células imensas. Células realmente que são muito grandes, às vezes macroscópicas. Por exemplo, se a gente pensar numa célula do bíceps aqui o músculo do braço, a gente está falando de uma célula alongada, gente. Olha o tamanho de uma célula aqui do nosso bíceps. Quando a gente pensa, por exemplo, numa célula do quadríceps, que é o músculo da coxa, a gente está pensando numa célula muito alongada, né? A gente está pensando num músculo, que é o quadríceps, o músculo da coxa, um músculo de, sei lá, uns 50 centímetros de tamanho. As células musculares são células imensas. São células realmente muito maiores do que as outras células dos outros tecidos. E é por isso que elas vão receber um outro nome. As células do tecido muscular, elas vão ser chamadas de fibras musculares. Eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra fibra muscular. Com certeza você já ouviu alguém falando de fibra muscular. Fibra muscular, gente, é o nome da célula do músculo. E a gente chama justamente de fibra muscular porque são células grandes, alongadas, bem maiores do que as outras células que a gente estava vendo até agora. Elas também têm outro nome, tá? Também dá para chamar fibra muscular de miócito. Cito significa célula. Mio, esse prefixo mio, tem a ver com músculo. Então, miócito é a célula do músculo, a célula do tecido muscular. Esse nome miócito é um pouquinho mais raro. O nome mais comum é fibra muscular, beleza? E além delas serem células alongadas, tá? Além da fibra muscular ter essa questão do tamanho, delas serem células compridas de forma geral, outra característica que torna essas células diferentes de todas as outras é que elas têm a capacidade de contração. E para isso, dentro dessas células vão existir duas proteínas. São essas duas proteínas que dão ao nosso músculo essa capacidade de contrair. A actina e a miosina. A gente ainda vai falar na aula de hoje como é que o músculo contrai, tá? Mas eu quero que você tenha isso na tua cabeça. O que dá ao músculo a capacidade de contrair, por mais que você ainda não saiba como isso acontece, são essas duas proteínas aqui. Dentro da fibra muscular, sempre tem que ter actina e miosina. Não importa qual é o músculo do corpo, não importa. Dentro de qualquer fibra muscular, eu vou encontrar actina e miosina. São essas duas proteínas que vão dar ao nosso músculo essa capacidade de contração, que é tão característica desse tipo de tecido, né? Do tecido muscular. Bem, aqui eu botei um esqueminha só para vocês verem mais ou menos, mas a gente ainda vai falar dessa organização. Então, a fibra, a célula muscular, e ali dentro, essas duas proteínas, actina
e miosina. Existem dois principais tipos de músculo. O tecido muscular, ele pode ser liso ou estriado. E é daqui que vai começar a nossa aula, tá? O que é o tecido muscular estriado? Para você entender isso, vem aqui no quadro comigo, porque eu acho que vai funcionar muito melhor se a gente desenhar isso tudo e aí depois a gente volta pro slide. Então a gente está aqui falando de tecido muscular e eu tô te dizendo, eu tô te garantindo que dentro ali do tecido muscular, dentro da fibra muscular, sempre vai existir essas duas proteínas, a actina e a miosina. Eu queria que você conhecesse um pouquinho a cara delas. Como é que é a cara da actina e como é que é a cara da miosina, para você entender a diferença de um tecido muscular liso para o estriado. A actina e a miosina, elas vão ser representadas ali nos desenhos, nas imagens, tá? A miosina, ela sempre vai ser representada como a proteína mais grossa. Sempre. Quando tiver lá um desenho de actina e de miosina, pode ter certeza que a miosina, ela vai aparecer assim, ó, como uma proteína bem mais grossa que a actina. Vou desenhar aqui, ó, mais fininha. Então, a miosina, um filamento bem mais grosso que a actina. Uma outra diferença é que a miosina, além de ser mais grossa, ela vai ter tipo uma cabeça. Essa cabeça, a gente chama de cabeça ATPase. Não se assusta com o nome. Essa região aqui da miosina, essa cabeça, ela é chamada de ATPase porque ela é capaz de quebrar, ela é capaz de utilizar o ATP. Isso aqui vai ser muito importante para você entender depois como é que o músculo contrai. Então lembra disso. A miosina é sempre mais grossa, a actina é sempre mais fina. E a miosina, ela tem essa região aqui que torna ela capaz de usar a energia, quebrar o ATP, beleza? Como eu estava falando, existem dois principais tipos de tecido muscular. O estriado e o liso. Qual a diferença entre eles? No tecido muscular estriado, a actina e a miosina, elas apresentam uma organização específica. Como assim? Quando eu olho a fibra muscular do tecido estriado por dentro, eu vou encontrar sempre essa mesma organização. Eu vou ter, ó, uma miosina no meio. Então imagina que aqui tá a miosina. Beleza? E as actinas ao redor dela. Normalmente mais fininhas. Aparecendo, ó, vamos botar assim. Então sempre vou ter assim, uma miosina no meio. E as actinas aqui, ó, duas actinas, uma de cada lado ao redor. Então, no tecido muscular estriado, é sempre essa organização. Uma actina no meio, uma miosina no meio e as duas actinas, uma de cada lado ao redor. Essa organização aqui, a gente chama de sarcômero. Tá, Camila? E daí? Por que eu chamo esse tecido muscular de estriado? Não tô pegando a ideia. Bem, você pegou a ideia de a actina ser mais fininha e a miosina ser mais grossa, mais espessa? Porque eu vou precisar disso aqui. Olha pra cá. Olha pra cá. Olha pra esse sarcômero. Beleza? Eu quero que vocês pensem nesse trechinho aqui do sarcômero. Nesse trechinho aqui, que só tem actina, tá vendo? Você tá vendo esse pedacinho que só tem a actina? Nesse pedacinho, você concorda que ele é bem fininho?
Se esse pedaço do sarcômero ele só tem actina, ele é um pedaço mais fino. Se ele é um pedaço mais fino, a luz passa ou não passa por ele? Passa. Como esse pedacinho aqui ele é mais fininho, como esse pedacinho aqui ele só tem actina, ele deixa a luz passar. Então, quando eu olho esse pedacinho ali da fibra muscular, imagina aqui a fibra muscular, tá? Imagina assim aqui uma fibra muscular, só pra gente representar e eu não gastar muito pilô. Esse pedacinho aqui, como a luz vai passar por ele, ele vai ser bem mais claro. A gente chama esse pedacinho claro do sarcômero de banda I. Agora observa esse pedacinho aqui, ó. Você tá vendo que nessa região, além da actina, acaba tendo miosina? Você tá vendo que nesse pedaço eu encontro a miosina? Se eu encontro miosina, esse é um pedaço mais grosso, espesso. Se esse é um pedaço do sarcômero mais grosso, a luz passa por ele? Não. Esse pedaço em que a luz não passa, eu chamo de banda A. E como a luz não passa por ele, ele acaba sendo um pedaço mais escuro da fibra muscular. Agora olha aqui de novo. Novamente eu tenho um pedaço que só tem actina. Como ele só tem actina, ele volta a ser fininho. Se ele volta a ser fininho, a luz passa por ele. Novamente eu tenho uma banda I. Eu tenho um pedaço mais claro do sarcômero. E assim, gente, isso vai se repetindo. Eu tenho pedaços que são mais finos, que a gente chama de banda I, por onde a luz passa, então eles são mais claros. E eu tenho pedaços mais espessos, aonde tem miosina, por onde a luz não passa, então eles são mais escuros. Então, quando eu olho essa fibra muscular, ela acaba ficando estriada, com estrias, ou seja, pedaços claros e escuros, bandas Is e bandas As, bandas Is e bandas As. Conseguem perceber? É isso aqui que dá essa aparência estriada para esse músculo. No músculo liso, eu também tenho actina e miosina. Só que ela não está organizada em sarcômero. Então eu acabo não tendo essas estrias. Eu acabo não tendo esses pedaços claros e escuros. Porque a actina e a miosina, elas estão ali, elas estão presentes, porque são essas duas proteínas que fazem o músculo contrair, mas elas estão desorganizadas. Então é um músculo que acaba não apresentando estria, não apresentando esses trechos claros e escuros. Beleza, gente? Não precisa tirar print ainda, que eu vou botar bastante coisa nesse quadro. Mas vem aqui, tá? Para você pegar isso aqui no slide também. Então, são dois tipos principais, o músculo liso e o estriado. Qual a diferença da fibra muscular lisa para estriada, tá? Vamos lá. No estriado, a actina e a miosina, elas estão organizadas em sarcômeros. O que é um sarcômero? É essa estrutura aqui, onde a gente tem a miosina no meio e a actina ao redor. É sempre assim, uma miosina no meio, com as actinas ao redor dela. Por que que isso impacta nesse músculo? Por que que o tecido muscular ele acaba tendo essa aparência estriada? Por que que ser organizado assim em sarcômero? Miosina no meio, olha que a miosina é bem mais grossa, com duas actinas ao redor, fininhas, impacta nisso. Essas regiões aqui, ó, aonde só tem actina, elas são regiões mais finas. Como elas são regiões mais finas, a luz passa por elas. Então, elas têm essa aparência mais clara, tá? Então, são partes do músculo que ficam mais, olha aqui, clarinhas, que é o que a gente chama de banda I. Agora, as regiões onde eu encontro miosina,
elas são regiões mais grossas do sarcômero, mais espessas. Por ali, a luz não passa. Por isso, elas são regiões que vão aparecer mais escuras, que a gente vai chamar de banda A. Como a gente vai tendo essas regiões mais claras e mais escuras, esse músculo, essa fibra muscular, ela vai tendo essa aparência estriada. Mais escura, mais clara, mais escura, mais clara, mais escura, mais clara. Ela vai tendo essa aparência de estrias. Trechos mais claros e mais escuros, mais claros e mais escuros. Estão vendo aqui? Trechos só com actina, mais clarinhos. Trechos com miosina, mais escuros. Trechos só com actina, mais clarinhos. Trechos só com miosina, mais escuros. Justamente por conta dessa organização da actina e miosina em sarcômeros. Beleza? Tranquilo? Existem dois tipos principais de músculo estriado: o esquelético e o cardíaco. Acho que agora vai ficar um pouquinho mais fácil para vocês. Tecido muscular estriado esquelético. Olha para cá, vamos montando junto o esquema. Tecido muscular, vou puxar uma setinha para cá. Estriado esquelético. Aonde você acha que estão esses músculos? Esses são os músculos, gente, que estão ligados aos nossos ossos. Eu costumo brincar com os alunos, e é claro que é só uma brincadeira, tá, gente? Mas são os músculos que a gente malha na academia, digamos assim, tá? Só para você se situar ali pro vestibular. O bíceps, o tríceps, o quadríceps, que é o músculo da coxa. Todos esses músculos, eles são estriados esqueléticos. Eles estão ligados aos ossos. Pensa comigo, pensa. Pensa na contração desses músculos, não precisa decorar. Pensa nos músculos que estão ligados aos ossos. Pensa nos músculos que você malha na academia. Pensa no teu bíceps, no teu tríceps, no teu quadríceps. A contração é voluntária, você contrai a hora que você quiser, ou ela é involuntária? Galera, se eu quiser agora, eu contraio meu bíceps. A contração desses músculos ligados aos ossos, ela é voluntária. Você contrai na hora que você quiser. Beleza? Tá todo mundo aí, ó, pegando certinho. Agora vamos lá, pergunta mais difícil. Essa é uma contração. Esses músculos, pensa aí de novo no bíceps, no tríceps, no quadríceps, na panturrilha. Essa é uma contração rápida, ela dura pouco tempo, ou ela é uma contração lenta, ela pode durar horas. Quanto tempo você aguenta ficar com teu bíceps aí contraído? Já tentou fazer prancha? Ficar lá contraído? Agacha aí, fica aí no agachamento, paradinho, isometria. Quanto tempo você aguenta? Você aguenta ficar aí 6 horas no agachamento? Não aguenta. É uma contração voluntária, mas ela é rápida. Tá vendo como não precisa decorar? Se você pensar nos teus músculos esqueléticos, nos músculos que você malha na academia, você sabe disso. É voluntário. Você contrai a hora que você quiser, mas é rápido. Não dá pra ficar muitas horas com esses músculos em contração. Eles fadigam muito rápido. Gente, essas são as maiores fibras que a gente tem. Eu tava te falando isso no início da aula. Uma fibra do bíceps, ela vai ter, sei lá, uns 30 centímetros. Uma fibra do quadríceps, da coxa, vai ter uns 50 centímetros. São fibras imensas. Olha o tamanho dessas células. Você acha que um núcleo dá conta de comandar uma célula de 30 centímetros? Você acha que um núcleo
dá conta de comandar uma célula de 50 centímetros? Não. Uma característica dessas fibras, além delas serem estriadas, além delas terem contração voluntária e rápida, é que elas são polinucleadas. Joga no slide pra mim, Renan. Quando a gente olha essas fibras, ó, olha aqui, olha aqui. Elas têm vários núcleos dentro delas. O núcleo ele fica bem na periferia, ele fica bem na bordinha da fibra, porque dentro da fibra tá cheio de proteína, tá cheio de actina e de miosina. Olha aqui, isso é uma imagem real do microscópio, tá? Olha a fibra, ó, bem alongada. Olha aqui como ela tem vários núcleos dentro dela. Tá vendo? Para comandar essa célula que é imensa. Beleza? Aqui um outro para vocês verem bem bonitinhas as estrias aqui. E olha aqui quantos núcleos dentro de uma mesma célula. Show? Joga aqui para mim, Renan. Estriado esquelético, então, músculos que estão ligados aos ossos. Beleza. Puxar mais uma setinha aqui para fechar o estriado com o estriado cardíaco. Estriado esquelético, os músculos que estão ligados aos ossos. Tecido muscular estriado cardíaco é o músculo do nosso coração, que a gente também pode chamar de miocárdio. Você pode chamar o tecido muscular estriado cardíaco, esse músculo do teu coração, de miocárdio. Vamos lá, gente. Contração é voluntária. Você contrai a hora que você quiser o teu miocárdio, ou involuntária? Involuntária, né? Eu não viro pro meu coração e falo, contrai, relaxa. Imagina se eu tivesse que controlar isso, né? É uma contração involuntária. E ela é toda diferentona, porque ela não é lenta nem rápida, né? O coração, ele fica contraindo e relaxando de uma maneira ritmada. O coração tem um ritmo, tá? Mas a gente vai falar mais disso quando chegar em sistema cardiovascular. A gente vai ver, inclusive, o que regula esse ritmo do coração. A gente vai falar lá do marca-passo, que é a região lá do nosso coração que vai controlar o ritmo dessas contrações. É uma contração ali, ó, ritmada. Vai contrair no mesmo ritmo ali ao longo da tua vida. São fibras um pouquinho menores, elas são estriadas também, mas elas são menores. Em geral, elas têm 1 ou 2 núcleos por fibra. Joga ali no slide pra mim, Renan, pra eu mostrar pro pessoal, ó. Botei aqui uma representação pra vocês verem, tá vendo? São fibrazinhas um pouquinho menores, 1 ou 2 núcleos ali por fibra. Repara que ela também é estriada, igual a esquelética. Também tem actina e miosina em sarcômero. Uma outra característica que é super interessante, que a gente vai voltar nisso depois, é que o músculo cardíaco, ele precisa contrair também de forma sincronizada. Essas fibras, elas precisam se comunicar o tempo todo, elas têm que trabalhar juntas. E por isso, a gente vai ver que existem regiões aqui que a gente chama de discos intercalares. Esses discos intercalares vão ajudar essa comunicação entre as fibras musculares cardíacas, justamente para elas trabalharem em sincronia, para elas trabalharem juntas, tá? Aqui uma imagem real no microscópio, para vocês verem as estrias, tá vendo? Normalmente 1 ou 2 núcleos por fibra. E olha aqui, ó, em azul, os discos intercalares, que são essas regiões que ajudam na comunicação entre essas fibras. Beleza, gente? Tranquilo? E para fechar, tecido muscular liso, né? Joga pra cá, Renan, pode jogar. Que é liso, ele não é estriado, tá? Ele tem actina e miosina, mas como elas não estão no sarcômero,
como elas não são organizadas, ele não tem essa aparência de trechos claros e escuros. Ele não tem estrias, tá? Mas toma cuidado, ele tem actina e miosina para poder contrair. Elas só não estão organizadas em sarcômeros, beleza? Em geral, esses são os músculos das nossas vísceras. Tecido muscular liso é, por exemplo, o músculo que eu encontro no nosso estômago, no nosso intestino, no nosso esôfago, no útero. Olha para esses exemplos. Pergunto para vocês. Contração do esôfago, do estômago, do intestino, do útero. Tecido muscular liso. É voluntário ou involuntário? Involuntário, né, gente? Não dá pra controlar isso aqui, né? Imagina se a gente pudesse controlar o útero. O útero não contraísse. Acabou a cólica, né? Imagina se a gente pudesse controlar essas contrações. É completamente involuntário. Não dá pra controlar. São lentas ou são rápidas? É uma musculatura, gente, que consegue contrair por um longo período de tempo. Pensa quanto tempo um útero fica contraindo num trabalho de parto. Pensa que para a comida ir do estômago para o intestino, demora horas esse movimento de contração. E tem que ser lento mesmo, até para dar tempo de digerir a comida. Então é uma contração bastante lenta. Show de bola, gente? Tranquilo? Pegou os tipos de músculo? Tira um printzinho aí. Tira um printzinho aí. Enquanto eu for bebendo uma aguinha aqui. Que agora... que vocês já pegaram? A ideia aqui, ó, tecido muscular liso. Botei aqui bonitinho. São as menores fibrazinhas, tá, gente? Vou até anotar isso pra vocês não esquecerem. Que elas têm aqui no máximo um núcleozinho por célula. Um núcleo por fibra. São as menores fibrazinhas do nosso corpo. Deixa o pessoal printar de novo, Renan. E aí eu vou até respondendo uma pergunta que tá ali, só não sei de quem, acho que é da Lívia. Quanto mais núcleos, mais gasto de energia ou não tem nada a ver? Lívia, a gente pensa no núcleo como uma central de controle da célula. Quanto maior a célula, mais núcleos ela vai ter para controlar o metabolismo dela. Então, uma fibra esquelética, que é imensa, precisa de muitos núcleos. Uma fibra lisa, que são as menorzinhas, um núcleo já basta. Tranquilo? E Vitória, não tem a ver com as estrias da nossa pele. As estrias da nossa pele tem muito mais a ver com a ruptura do colágeno da pele, que é a proteína que dá resistência à nossa pele. Galera, agora que todo mundo já pegou a ideia dos tipos de músculo, coloquei esse slidezinho aqui depois, como um resumão, tá? Te aconselho depois, de repente, a imprimir esse slide, coloca no caderno ou copia ele, porque ele é um resumão do músculo estriado, esquelético e cardíaco e do músculo liso. Tá na hora da gente fechar a aula explicando como o músculo contrai. Já deu para entender que todo músculo tem actina e miosina. Já deu para ver que todo músculo contrai. Não importa se é lento, se é rápido, se é ritmado. Não importa se essa contração é voluntária ou involuntária. Todo músculo contrai. E como? Como é que vai acontecer essa contração muscular? Renan, joga pra cá, que a gente vai fazer um esqueminha aqui bem simples, bem simplificado mesmo para explicar isso, gente. Porque no slide eu já coloquei um esquema mais complexo, tá? Mas para você entender o funcionamento da coisa, acho melhor a gente fazer um mais simplificado aqui no quadro. E depois vocês ficam com um mais elaborado e a explicação lá registrada no slide. Então vamos pensar o seguinte. Vamos pensar aqui na fibra muscular, beleza?
Fiz uma fibra grande mesmo, porque vai ter muita coisa acontecendo aqui dentro. Primeiro, vou trabalhar com uma fibra estriada, só para ficar mais fácil da gente pensar nessa contração. Então, eu vou colocar a miosina no meio e as actinas ao redor. Vou trabalhar aqui com o sarcômero. Além da actina e da miosina, uma outra coisa interessante que tem dentro da fibra muscular é olhar o retículo. Lembra que a gente aprendeu organela um tempão atrás? Lembra que a gente falou de retículo endoplasmático liso? O retículo endoplasmático liso do músculo, ele tem uma função toda especial. O retículo endoplasmático liso do músculo, ele armazena cálcio. Vou botar aqui os cálcios. Por isso, a gente pode chamar ele com outro nome. A gente pode chamar o retículo endoplasmático liso do músculo de retículo sarcoplasmático. Sarco significa carne, músculo. Então, o retículo sarcoplasmático é o retículo endoplasmático liso do músculo, da fibra muscular. Agora, como é que o teu músculo sabe que tá na hora dele contrair? Tipo, como é que ele sabe que você quer contrair ele? Como é que ele sabe que tá na hora da contração? Bem, ele não sabe. Alguém precisa avisar para ele. Ao redor da fibra muscular, sempre vai existir ali neurônios. A gente vai falar de neurônio na semana que vem, tá? Semana que vem é aula de tecido nervoso. Mas eu já quero que você saiba que ao redor aqui da fibra muscular vai ter ali um neurôniozinho para controlar ela. Como é que vai funcionar essa bagunça, tá? Vamos fazer uns desenhos aqui para representar. Pelo menos uns 3 desenhos para a gente se situar aqui. Vai ficando meio deformado, mas vai dar tudo certo. Primeira coisa, o neurônio vai avisar para o músculo que está na hora da contração. Para fazer isso, o neurônio vai liberar uma molécula de comunicação. Vai liberar uma molécula que vai avisar que é o músculo, vai se ligar no músculo para avisar ele que está na hora de contrair. Essa molécula que o neurônio vai liberar para avisar o músculo que está na hora da contração é a acetilcolina. Semana que vem, a gente vai ver que a acetilcolina, ela é um neurotransmissor. Ela é uma molécula que o neurônio libera para se comunicar. Aqui no caso, a acetilcolina vai avisar o músculo que está na hora da contração. Enquanto a acetilcolina estiver ali, o músculo entende que está na hora de contrair. O que essa acetilcolina faz? A acetilcolina, ela vai abrir os canais de cálcio do retículo. Então, lembra que o cálcio estava aqui no retículo? Vai abrir um canal. Então, aqui no retículo, ó, vai abrir um canalzinho. Vai abrir um canal de cálcio. No que abre esse canal de cálcio, gente, esse cálcio que estava aqui dentro, ele vai começar a sair. Uma parte desse cálcio vai começar a sair do retículo. E daí, Camila? E daí que o cálcio vai permitir a ligação da actina com a miosina. É como se formasse aqui pontes entre ela. O cálcio ele vai permitir essa ligação da actina com a miosina. Repara o seguinte, ó, agora olha aqui pro meu bíceps. Nem fiz braço hoje, gente. Devia ter feito para esse momento para aparecer aqui com pump, mas vamos lá. Repara o seguinte, ó. Toda vez que o músculo contrai, ele encurta. Dá pra ver, ó? Fibra relaxada, fibra contraída.
Fibra relaxada, fibra contraída. Toda vez que o músculo contrai, ele encurta de tamanho. Pensa comigo, imagina que eu sou a miosina. Miosina no meio, actina aqui na borda. Renan, você me ajuda? Vem cá. Vem ser minha actina, Renan. Ó, eu sou a miosina, Renan é a actina. Fica aí, Renan. Beleza. Primeira coisa que vai acontecer é o cálcio nos ligar. Lembra que eu falei pra vocês que a miosina era capaz de gastar energia? Utilizando a energia, o que ela vai fazer com essa actina? Puxar pra perto. Reparou como diminuiu de tamanho? Antes a gente estava separado. O cálcio nos ligou. Agora a miosina, usando energia, vai pegar a actina e vai encurtar o sarcômero. Muito obrigada, Renan. Foi uma ótima actina. Entregou tudo e, ó, a miosina vai puxar aqui as actinas, ó, bem pra pertinho dela. E pra fazer isso, é óbvio que ela vai utilizar, ela vai gastar muito ATP. Beleza, gente? Tranquilo? Vou botar tudo desenhadinho aqui só pra representar novamente, pra vocês entenderem a sequência dos desenhos. Show? Então, é mais ou menos uma ideia lógica. Então, primeira coisa que acontece, o neurônio vai liberar acetilcolina. A acetilcolina vai avisar o músculo que está na hora de contrair. Beleza. A acetilcolina vai abrir os canais de cálcio do retículo. Nisso, o cálcio que estava preso aqui dentro vai começar a sair. Para quê? O cálcio vai ligar a miosina nas actinas. Antes elas estavam perto, mas separadas. Tá vendo? O cálcio ligou a miosina nas actinas. Permitiu essa ligação. Beleza, tá aqui a miosina ligada nas actinas. O que ela vai fazer agora? Usando energia, usando ATP, ela vai puxar as actinas para perto dela. Ela vai encurtar a fibra. Ela vai contrair a fibra muscular. Tá vendo como diminuiu de tamanho? Show de bola? Contraiu. Show. Vai ficar contraída aqui para sempre? Não, né? Como é que vai relaxar? Para relaxar, vai ter que separar, né? Para relaxar, a miosina vai ter que separar das actinas. Como é que a miosina vai separar das actinas? Quem que tem que sair dali? Quem que tá mantendo a miosina presa nas actinas? O cálcio. Então, duas coisas vão ter que acontecer pro relaxamento. Isso aqui foi a contração. E para relaxar? Primeira coisa, a acetilcolina tem que ir embora. Enquanto a acetilcolina estiver ali, o músculo entende que está na hora de contrair. Para mandar a acetilcolina embora, o neurônio vai liberar uma enzima. A enzima que destrói a acetilcolina, a enzima que faz a destruição da acetilcolina, que vai tirar ela dali, é a acetilcolinesterase. Então, o neurônio vai começar a liberar a acetilcolinesterase, vai começar a liberar essa enzima para destruir essa acetilcolina, beleza? Destruiu a acetilcolina. Agora tem que tirar o cálcio. Com gasto de ATP, por transporte ativo, todo o cálcio volta ao retículo. Então, a gente tem um transporte ativo do cálcio de volta para o retículo. Todo o cálcio vai voltar para o retículo. O que é que eu quero que você repare? O músculo gasta energia beça, hein? Ele gasta energia para contrair, porque a miosina gasta energia para puxar as actinas.
e ele gasta energia para relaxar. Porque vai usar ATP para mandar todo o cálcio de volta para o retículo, para separar a miosina das actinas de novo. Tranquilo, gente? Tira um printzinho aí. Não se preocupa em anotar tudo com muitos detalhes, porque eu coloquei aqui para vocês, ó, os textinhos depois. Com tudo que eu falei de contração e com tudo que eu falei de relaxamento, para depois você poder anotar no seu caderno. Show de bola, gente? Um beijo, até semana que vem com o último tecido do corpo humano. Tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.